quando ela confiou em Deus, o pote de farinha nunca acabou. Amiguinhos, eu sou a Bela. Hoje vamos viver uma aventura incrível, o pote de farinha que nunca acabou. Vocês acreditam que existe um pote mágico que nunca fica vazio? Pois é! Hoje vamos conhecer uma mulher muito corajosa que confiou em Deus, mesmo quando só tinha um pouquinho. Mas um pouquinho mesmo de comida. E sabe o que aconteceu? Um milagre incrível! Eu, Samuca, Gigi e o Luco vamos viajar no nosso foguetinho mágico até a Terra da Bíblia pra ver tudo de pertinho. Vai ser demais! E não esqueçam, se inscrevam no canal, deixem um likeão aqui embaixo. E compartilhem com todos os amiguinhos. Vamos nessa? 3, 2, 1, tripular! Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo, para uma terra antiga e distante, e mergulhar em uma história incrível sobre fé, coragem e milagres. Uma história que nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança pode nascer de onde menos esperamos. Preparem seus corações, pois a história de hoje é a de Elias e uma viúva em Sarepta. Imaginem uma terra castigada pelo sol. 3 longos anos se passaram sem uma única gota de chuva. O chão estava rachado e seco. As plantações morreram e os rios se transformaram em meros filetes de poeira. A fome era uma sombra que pairava sobre todos. As pessoas olhavam para o céu azul, implorando por nuvens que nunca vinham. Era um tempo de desespero. Nesse cenário desolador, vivia um homem chamado Elias. Ele era um profeta, um porta-voz de Deus, mas sua vida não era nada fácil. Elias estava sendo caçado pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, governantes que haviam se afastado de Deus e levado o povo à idolatria. Elias havia profetizado que não choveria até que ele desse a ordem. E agora, com a terra sofrendo, a fúria do rei estava totalmente voltada contra ele. Elias precisava fugir para sobreviver. Primeiro, ele se escondeu perto de um riacho, onde corvos, enviados por Deus, traziam pão e carne para ele todos os dias. Ele bebia da água do riacho. Mas, com a seca implacável, até aquele riacho secou. Elias estava sozinho, sem comida e sem água. O que ele faria agora? Foi então que a voz de Deus veio a ele, não com um trovão, mas como um sussurro de direção. Deus disse: levante-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que o sustente. Essa ordem era, no mínimo, surpreendente. Primeiro, Sarepta não era em Israel, era território de Sidom, a terra natal da rainha Jezabel, a mulher que mais o odiava no mundo. Era como se Deus estivesse enviando Elias para a toca do leão. E segundo, por que uma viúva? Naquela sociedade, as viúvas estavam entre as pessoas mais pobres e vulneráveis. Como uma mulher sem marido, provavelmente lutando pela própria sobrevivência, poderia sustentar um profeta? Mas Elias não questionou. Sua fé era maior que seu medo e sua lógica. Ele confiava que, se Deus estava o enviando, haveria um propósito e uma provisão. Então, ele se levantou e começou a longa e poeirenta jornada até a cidade de Sarepta. Depois de dias de caminhada sob o sol escaldante, Elias finalmente chegou aos portões da cidade. Seus olhos varreram o local, procurando por um sinal. E então, ele a viu. Uma mulher, com o rosto marcado pela preocupação e pela fome, estava curvada, catando alguns poucos gravetos do chão. Era ela? Elias sentiu em seu coração que aquela era a viúva que Deus havia mencionado. Exausto e com sede, ele se aproximou e chamou: por favor, traga-me um pouco de água em um vaso para que eu possa beber. A mulher olhou para aquele estranho. Apesar de sua própria necessidade, seu coração era bondoso. Ela se virou para buscar a água, demonstrando uma hospitalidade rara naqueles tempos de escassez. Mas Elias ainda não havia terminado. Enquanto ela se afastava, ele a chamou novamente. E, por favor, traga-me também um pedaço de pão na sua mão. Ao ouvir o pedido por pão, o rosto da mulher se transformou. A gentileza deu lugar a uma profunda tristeza. Ela parou, virou-se para Elias e sua voz saiu embargada, cheia de desespero. Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, ela disse,
Não tenho nenhum pão. Só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Ela olhou para os poucos gravetos em seus braços e continuou. Estou juntando estes 2 gravetos para ir para casa e preparar uma última refeição para mim e para o meu filho. Depois que comermos, vamos simplesmente esperar a morte chegar. Parem e pensem na profundidade dessa cena. A mulher estava no seu limite absoluto. Aquela farinha e aquele azeite não eram apenas comida. Eram o fim da linha. Eram o último suspiro de esperança antes do inevitável. Ela já havia aceitado seu destino e o de seu filho. E agora, este estrangeiro pedia exatamente o que ela não tinha para dar. Ele pedia a última coisa que restava entre sua família e a fome. O que você faria no lugar dela? Provavelmente, a maioria de nós diria: Senhor, você não entendeu? Eu não tenho nada. Mas a resposta de Elias foi ainda mais chocante. Ele olhou nos olhos dela com firmeza e compaixão e disse: não tenha medo. Essas 3 palavras, no meio de tanto pavor, devem ter soado como uma melodia estranha. Vá para casa e faça o que eu disse. Ele continuou: mas primeiro, faça um pequeno bolo para mim com o que você tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e para o seu filho. Que pedido audacioso! Primeiro para ele. Como assim? Isso ia contra toda a lógica, contra todo o instinto de autopreservação e de proteção maternal. Pedir que ela desse sua última comida a um estranho, antes de alimentar seu próprio filho, parecia cruel, insensível. Mas então veio a promessa. Elias não estava falando por si mesmo. Ele estava transmitindo uma mensagem diretamente de Deus. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na panela não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. A viúva estava em uma encruzilhada. De um lado, a dura realidade. Um punhado de farinha, um filho com fome e a morte iminente. Do outro, a palavra de um estranho, um profeta de um Deus que prometia um milagre que desafiava todas as leis da natureza. Ela tinha que escolher entre o que seus olhos viam e o que seus ouvidos ouviram. A lógica contra a fé. O medo contra a obediência. E, incrivelmente, ela escolheu a fé. Não sabemos o que se passou em sua mente. Talvez a autoridade na voz de Elias. Talvez um brilho de esperança em seus olhos. Ou talvez um toque divino em seu coração. Mas, em um ato de coragem extraordinária, ela se virou. Foi para casa e fez exatamente como Elias havia instruído. Ela pegou seu último punhado de farinha, pegou suas últimas gotas de azeite, misturou-os, fez um pequeno pão e, passando pelo próprio filho que esperava com fome, levou-o primeiro para o profeta Elias. Elias comeu, e então a viúva voltou para a panela de farinha, talvez esperando encontrar o fundo vazio, mas não estava. Havia mais farinha. Ela se virou para a botija de azeite, esperando vê-la seca, mas não estava. Havia mais azeite. No dia seguinte, ela foi novamente à panela. E lá estava a farinha. Foi a botija. E lá estava o azeite. Dia após dia. Refeição após refeição. O milagre continuava. A panela nunca se esvaziou. A botija nunca secou. A promessa de Deus se cumpriu ao pé da letra. Elias, a viúva e seu filho comeram e viveram daquela provisão milagrosa por muitos e muitos dias, até que a chuva finalmente voltou à terra. Essa história é muito mais do que um relato sobre comida que não acaba. É uma lição poderosa sobre onde colocamos nossa confiança. A viúva tinha todos os motivos para dizer não. Ela tinha todos os motivos para guardar o pouco que tinha, mas ao abrir mão do seu último recurso e colocar Deus em primeiro lugar, ela não perdeu o que tinha. Ela abriu a porta para a abundância de Deus, que era infinitamente maior do que sua pequena reserva. Muitas vezes, em nossas vidas, nos encontramos diante de panelas quase vazias. Pode ser nossa saúde, nossas finanças, nossos relacionamentos, nossa força emocional. Sentimos que estamos no limite, que só temos um último punhado de farinha. E é nesses momentos que Deus nos pede para confiar. Ele nos pede para dar
para servir, para obedecer, mesmo quando parece ilógico. A história da viúva de Sarepta nos ensina que a provisão de Deus muitas vezes não vem na forma de um armazém cheio, mas na forma de um suprimento diário. Ele não deu a ela um caminhão de farinha, mas garantiu que a farinha nunca acabasse, um dia de cada vez. Isso nos convida a viver em uma dependência diária dele, confiando que ele nos dará o pão nosso de cada dia. O ato de fé daquela mulher não só salvou sua família da fome, mas também a colocou nas páginas da história como um exemplo eterno de confiança e obediência. Ela nos mostra que, quando damos a Deus o primeiro lugar, mesmo com o pouco que temos, Ele multiplica e cuida de todas as nossas necessidades. O que você tem em sua panela hoje, que parece pouco demais? Talvez seja exatamente isso que Deus quer usar para realizar um milagre em sua vida. Obrigado por assistir e por mergulhar nesta história fantástica conosco. Se ela tocou seu coração, deixe um comentário, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir uma mensagem de esperança. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Até a próxima! Amiguinhos, acham que história maravilhosa, não é mesmo? Viram como Deus cuidou da viúva e do seu filhinho quando ela confiou nele? Sabem o que eu aprendi hoje? Que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, mesmo quando temos pouquinho, Ele faz milagres. O potinho de farinha nunca acabou porque Deus sempre cuida de quem confia nele. Mas também podem confiar em Deus todos os dias. Quando compartilhamos o que temos, quando obedecemos aos nossos pais, quando oramos, Deus sempre está cuidando de nós. Então não esqueçam, se inscrevam no canal para mais aventuras bíblicas. Super like e compartilhem com seus amiguinhos da escolinha e da igreja. Até a próxima aventura. Que Deus abençoe vocês. Tchauzinho. Piu, piu.